Paz do nosso Senhor Jesus. Quero agradecer, em primeiro lugar, por mais um dia, por este dia maravilhoso na presença do Senhor e trazer uma palavra para os irmãos, a qual o Senhor tem ministrado em meu coração há um tempo. E eu gostaria de compartilhar, creio que para edificação, tanto dos irmãos quanto a minha. E é uma palavra que está em João 3. João 3 diz assim a palavra: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: Como pode suceder isto? Disse Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me crê. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Amém? Glória a Deus por esta palavra. O que o Senhor tem ministrado em meu coração, o que o Senhor tem edificado em minha vida com esta palavra, irmãos, é, na verdade, uma revelação tão especial, que é uma promessa de entrarmos no reino de Deus, uma coisa muito séria. Nós vivemos hoje em tempos em que nós não sabemos qual é o nosso propósito, o que devemos fazer, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos, não é verdade? Nós vamos morrer e não sabemos o que pode acontecer conosco a partir daí. Mas aqui Jesus vem explicar. Nicodemos, nós sabemos que era um fariseu. Nicodemos era o principal dos judeus dentro das sinagogas, naquelas pessoas que ditavam as leis ali nas sinagogas, aqueles que estudavam desde pequenos, eram mestres e doutores nas leis, dos judeus. Nicodemos era um deles, muito respeitado, muito estudado, e ele reconheceu em Jesus algo diferenciado, porque, como nós sabemos, irmãos, os judeus não criam que Jesus era o Messias, eles não creram em Jesus. Jesus, como em uma dada ocasião, Jesus fala: eu vim para os meus, mas estes não me aceitaram, não creram em mim. Ele estava falando aí de Israel, estava falando dos judeus. Porém, eles não criam que Jesus era o Messias, que Jesus era o enviado. Mas assim, Nicodemos, ele começou a reconhecer isso. Porque aqui, ele diz assim, sei que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos começou a reconhecer que Jesus tinha algo diferenciado. Que Jesus tinha algo que um ser humano comum não tinha como operar se não fosse realmente vindo de Deus. E os judeus não criam em Jesus, irmãos, porque os judeus julgavam a descendência de Jesus. Jesus veio de uma cidade, veio da Galileia, uma cidade considerada uma cidade pobre, humilde, uma cidade que não poderia vir algo de bom dali, como o próprio discípulo Felipe disse: pode vir da Galileia o Messias, alguém tão importante, um rei, um príncipe enviado de Deus para nós? Então, assim, Jesus foi julgado até mesmo de onde ele veio, da cidade de onde ele veio.
Ele não poderia operar milagres sendo uma pessoa humilde, uma pessoa simples. Esta era a mentalidade que os judeus tinham. E não é diferente, não é mesmo, irmãos, nos dias de hoje. Hoje nós somos julgados pela nossa descendência, de onde nós viemos, quem nós somos, onde estudamos, como nós falamos. E na verdade, o Senhor, o Espírito do Senhor opera na humildade, opera na simplicidade. Quantas vezes, irmãos, a gente vê irmãos pregando na simplicidade do Senhor, não roda no manto, não é eloquente nas palavras, né? Não tem até mesmo muitas vezes estudo, teologia. Não que seja errado tudo isso, irmãos, não é errado. Mas o Senhor tem operado muito grandemente na humildade, na simplicidade, como a gente vê aqui em Jesus, né? E como Natanael perguntou, pode vir da Galileia alguma coisa boa? E aí a gente vê, né? Quem veio da Galileia? Quem veio da Galileia? O Senhor Jesus. E quando Nicodemos aqui reconhece a grandeza, reconhece a majestade, reconhece aquilo de tão especial que Jesus tinha, ele pergunta, Senhor, como que eu posso nascer então de novo? Por quê? Porque ele reconheceu que era necessário ele nascer de novo. E Jesus explica para ele que a gente tem que nascer do Espírito. Quando a gente é batizado na água, né? A gente vem ser batizado com o Espírito, vem ser batizado com fogo do Espírito. Porque a gente nasce de nossas mães e a gente apenas nasceu da carne, como diz Jesus aqui, não do Espírito. Mas quando a gente é batizado nas águas, a gente vem nascer do Espírito. E existe uma outra forma de interpretar, quando nós já somos batizados, uma outra forma de interpretar que o Senhor tem ministrado muito em meu coração é o nascer de novo no caráter, o nascer de novo em nossa vida cristã, em nossas atitudes. Sabe como, irmãos? O que me chama muita atenção é que para nascer de novo, houveram personagens da Bíblia, pessoas na Bíblia, que tiveram até mesmo os seus nomes de nascimento mudados. Isso é interessante, porque muitas vezes a gente acha que a gente só batizou, tá tudo bem, posso continuar sendo quem eu sou. Mas não. Nós temos que mudar verdadeiramente toda a nossa essência, todo o nosso caráter. Muitas das vezes até mesmo o nosso vestimento. Nós temos que mudar de atitudes. As pessoas têm que olhar e reconhecer que você não é mais o mesmo. E muitas vezes o que gera isso, irmãos? Eu falo assim, quando a gente muda verdadeiramente o nosso caráter, o nosso jeito de agir, as nossas falas, a nossa vestimenta, muita gente olha pra gente e zomba, dá risada da gente, diz que a gente ficou fanático, que a gente tá bitolado, que a gente virou religioso demais. Mas tudo isso, irmãos, não convence a nós, porque a gente sabe de onde o Senhor nos tirou. A gente sabe quem a gente era antes desta mudança verdadeira acontecer. Como exemplo disso, nós temos Paulo. Quando ele era apenas Saulo, né? Ele fazia o quê? Perseguia a igreja, matava os cristãos. Ele não podia ver ninguém falando de Jesus, ele encarcerava. A Bíblia vem dizer que ele encarcerava as pessoas que falavam a respeito de Jesus. Paulo estava, quando ele ainda era Saulo, estava presente na morte de Estevão. E jogaram as vestes de Estevão nos pés dele, e a Bíblia vem dizer que ele consentia na morte de Estevão. Então ele era Saulo. Porém, Saulo, quando verdadeiramente tem um encontro com Cristo, quando ele no caminho de Damasco, ele encontra, né, a voz de Jesus falando com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Nós sabemos a história. Ele, como se, né, a Bíblia diz,
as escamas visuais dele caíram e ele percebeu ali quem ele era verdadeiramente. Ele percebeu as misérias de quem ele era ali verdadeiramente. E mais adiante ali em Atos 13 a gente vai ver que os companheiros começam a chamá-lo de Paulo. E é interessante, eu pesquisei aqui, o nome Saulo significa o desejado, o que foi pedido a Deus, porque Saulo, ele era um judeu extremo, doutor na lei. Saulo era estudioso. Saulo achava que matava os cristãos, né, para poder honrar a Deus. E quando na verdade ele tem um encontro com Cristo, ele percebe o quanto ele estava errado. E aí até o nome dele é mudado, sabe para quê? Para que ele nunca mais tornasse a ser quem ele foi um dia lá atrás. Porque quando a gente tem um encontro verdadeiro com Cristo, irmãos, a nossa vida muda. Se não mudar, é porque algo errado aconteceu, não tem um encontro verdadeiro. Você não se converteu verdadeiramente. Quando a gente tem um encontro verdadeiro com Cristo, a gente muda nossa forma de pensar, nossa forma de agir, até mesmo nossas vestes mudam. Tudo muda, tudo muda. Aqui a Bíblia vem dizer de mudança de nome, como foi também em Gênesis 32, 28, a mudança do nome de Jacó. Quando Jacó, ele tá lá sendo enganado por Labão, nós conhecemos a história de Jacó. Jacó, ele foi um enganador. Jacó nasceu agarrado, a Bíblia diz que ele estava agarrado ao calcanhar do pé do irmão dele, de Esaú. Esaú é o primogênito, nasce primeiro, mas ele já nasceu puxando o pé do irmão. Então assim, por isso o nome dele foi um nome pesado. Um nome que trouxe para ele esse estigma de ser um enganador. E quando Jacó, por muito tempo, também foi enganado por Labão, ele percebe, ele começa a se converter, ele começa a querer ser uma pessoa honesta, ele começa a querer deixar de lado aquilo tudo que ele já tinha vivido. Inclusive por ter vendido o direito de primogenitura do irmão dele. Ele vendeu por um prato de lentilha. Ele enganou o pai dele, se passando por Esaú para poder ter a benção do primogênito. E chega um momento na vida dele que ele vê que ele foi tão enganado quando ele quis casar com Raquel e Labão lhe deu Lia. Ele vê que não era o que ele queria. Ele começou a se converter. Ele começou a ver que ele queria mudar. Então quando ele vai embora de lá daquela terra para voltar para pedir perdão a Esaú, o Senhor percebe que ele está verdadeiramente convertido. Que é quando acontece aquela luta, quando ele luta com o anjo. E o anjo pergunta a ele, qual o seu nome? Ele diz, meu nome é Jacó. O anjo diz, não, você não vai mais ser chamado Jacó. Você vai ser chamado Israel. Que é um homem, o quê? O que significa Israel? Digno. Reto, que honra a Deus. Então ali mudou toda a história de Jacó. Sabe por quê? Porque ele se converteu, ele não quis mais ser o enganador que ele era quando ele se chamava Jacó. Assim somos nós, irmãos. Nós temos um passado, todos nós temos um passado, todos nós temos um passado de pecado, de erros. Mas quando verdadeiramente nós nos encontramos com Cristo, a nossa vida tem que mudar. Não importa o que as pessoas vão falar. Não importa se vão dizer que nós somos bitolados, fanáticos, religiosos. Não me importa. Sabe o que me importa? Me importa nascer do Espírito. Me importa nascer de novo, como uma nova criatura lavada e remida no sangue de Jesus, porque aqui Jesus diz, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que nós almejamos, irmãos? É entrar no reino de Deus. Não me importa o que digam os homens, não me importa o que digam as pessoas, não me importa o que falam das minhas vestes, o que falam da minha maneira de agir, não me importa o que falam da minha maneira de pregar, de louvar, não me importa. Eu quero ver o reino de Deus. Aleluia, eu quero chegar lá, eu quero estar lá, eu quero ser chamada por Cristo, pelo meu nome, pelo nome que Ele me conhece, pelo nome que Ele me deu.
Não sei se é o meu nome aqui terreno, mas eu quero ser chamada, quero ser conhecida por Ele, achada por Ele, naquele grande dia. Então, meus queridos, essa palavra no dia de hoje vem nos ensinar, vem nos dizer que nós temos que ser batizados no Espírito, nós temos que nascer de novo no Espírito, nós temos que matar a nossa carne. Porque aqui Jesus é bem claro, Jesus diz, quem nasce da carne é carne. Então quem está na carne, irmãos, como diz, né, o ditado diz, que a carne não opera bem nenhum voluntariamente a Deus. Nós temos que nascer de novo em espírito, sermos mais espirituais do que carnais. Era o que Paulo ensinava nas cartas dele. Nós temos que ser mais espirituais, jejuar mais, matar a nossa carne. Por que a gente não consegue ser mais espiritual, irmãos? Porque a gente sente fome. Fome é um sentimento carnal, é um sentimento terreno, é um sentimento que não deixa nós estarmos espirituais para nos ligarmos ao Criador, nos ligarmos a Deus. Então nós temos que nascer de novo. O Senhor diz, em verdade digo, que quem não nascer do Espírito não pode ver o reino de Deus. Aleluia. E aqui Nicodemos percebe isso. Nicodemos entende isso. Então, nesta semana, aonde está sendo comemorado a Páscoa, a ressurreição de Cristo, está sendo comemorado o nascimento, né? A morte e o nascimento, a ressurreição, a assunção de Cristo ao Pai. Que nós possamos estar mais espirituais, que nós possamos estar com a nossa mente mais voltada a matarmos o nosso eu aqui terreno, o nosso eu impuro, o nosso eu cheio de defeitos, de julgamentos, críticas, de tudo que a gente tem feito que não agrada ao Senhor. Para quê, irmãos? Para nascer novamente no Espírito, um Espírito renovado, um Espírito puro, manso. Os frutos do Espírito que Paulo relata, nós necessitamos desses frutos. E que o Senhor possa nos ajudar a estar cada vez mais espirituais, mais sensíveis à voz de Deus. Que a gente possa estar mais prontos a fazer o chamado de Deus, mais prontos a estudar a palavra dele, mais prontos a fazer o bem àqueles que necessitam, socorrer os necessitados. Isto é urgente. Nós estamos já vendo que o amor de muitos se esfriou. Mas nós vamos continuar batalhando, nós vamos continuar guerreando para estar cada vez mais espirituais, nascendo todos os dias do Espírito. Eu creio que o Senhor tem um grande trabalhar em nossas vidas, irmãos. E aonde possa chegar esta palavra, você possa nascer em espírito novamente. E que o Senhor possa mudar completamente tua vida, teu nome, tuas ações, tudo, para que você tenha a glória de entrar no reino de Deus. Amém? Quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, apresenta estas vidas que estão juntamente comigo, aprendendo mais da Tua Palavra, ouvindo a Tua Palavra, Senhor. Ah, Deus querido, Deus amado, entra com providência. Eu não sei, meu Deus, o que está acontecendo na vida de cada um, mas o Senhor está contemplando, o Senhor sabe todas as coisas. Eu não posso, Senhor, mas eu tenho um Deus que pode. Eu não consigo, Senhor, mas eu tenho um Deus que consegue mudar todas as situações, mudar todos os acontecimentos, curar onde tem que curar, limpar onde tem que limpar e mudar a vida dessas pessoas, meu Deus, inclusive a minha. Que o Senhor possa ter misericórdia, que a tua compaixão alcance cada um e aonde a minha voz profética chegar, Pai, que seja abençoado, que seja curado, seja transformado as vidas, Pai. Entra nestes lares, Senhor, vai restituindo, Senhor, a vida material, a vida financeira, a vida conjugal, a vida sentimental, a vida espiritual, Pai, em nome de Jesus, que todas as escamas visuais caiam, que eles possam enxergar que somente o Senhor é Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo. Vem com a tua bênção, Senhor, e que a tua face
resplandeça na vida de cada um dos nossos irmãos, em todas as vidas, Senhor, que estão neste momento clamando e pedindo pela tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Amém?